Mais uma vez os recordes caíram na Valperra e mais uma vez uma enorme multidão emoldurou os 5.200 metros do traçado da rampa bracarense. O público, como sempre, em Portugal, fenomenal. O público era incrível, nunca vi uma prova assim, só acho que nem o Rally de Portugal. Mas se correr entre milhares de espectadores é sem dúvida um forte incentivo para os pilotos, é certo que a inconsciência de algum público leva a que por vezes a sorte não permita que as consequências sejam mais graves do que ferimentos ligeiros, conforme aliás aconteceu quando da saída de António Castro Lopo durante a prova do troféu Toyota Iniciação. Neste troféu assistimos a uma prova bem disputada, mas que não nos deu surpresas. Gabriel Ferreirinha fazia o terceiro tempo no cômputo das duas subidas. Manuel Conceição era quase 3 décimos mais rápido e terminava atrás do vencedor, Manuel Barbosa, que batia o segundo por 5 décimos. O mecânico alterou ligeiramente as afinações, o carro impecável e não contava melhorar tanto, como melhorei da primeira subida da prova para a segunda. Manuel Melo Breiner era o mais rápido na segunda subida, mas visto que na primeira encontrava um concorrente acidentado no percurso, não iria além da quarta posição final. Mário Silva era apontado como segundo, mas por fim baixava para terceiro, pois parece ter havido um engano na comunicação de um dos tempos. Rui Lages era assim o segundo classificado, depois de ter retirado 9 décimos na segunda subida. Adrosílio Lopes melhorava também substancialmente o seu tempo e terminava na primeira posição entre os polo. A organização roubou-nos uma subida de treinos cronometrados, o que tornou a nossa tarefa bastante mais difícil, porque os carros, a primeira vez que vêm à rampa, e criava-nos algumas dificuldades, como é evidente. A prova do Citroën AX foi particularmente bem disputada. Pedro Azeredo era bastante regular e conseguia a quinta posição. António Baiona era quarto, após ter melhorado a sua performance em 1,1 segundos. Correndo em casa, David Rodrigues ascendia a terceiro, enquanto Nuno Batista, na sua primeira época da AX, causava sensação batendo adversários bem mais experientes. Francisco Sandy Castro aparentemente fez o impossível ao ser o único concorrente a descer ao segundo 34 e, como tal, na primeira subida, assegurava a vitória. Mas a primeira subida correu muito bem e como estava a 2 segundos do próximo concorrente, fiz uma segunda subida mais cautelosa, porque sabia que era difícil alguém chegar a conseguir ultrapassar, já era difícil. Também englobado no programa desta rampa esteve o troféu BMW. Alcides Petis era o último dos 5 da frente, batido por 2,5 segundos pelo quarto classificado, Álvaro Parente. No mais baixo do pódio ficava Carlos Marta, que era batido por Jorge Petis, que por sua vez se quedava a 3 décimos do vencedor, Manuel Fernandes. Estava convicto que tinha grandes possibilidades de ganhar. Os grandes especialistas aqui das rampas, e nomeadamente aqui da Valperra, que era o Tony e o José Carlos Macia, deste ano estão a fazer o troféu. Portanto, acho que isso foi o que tornou a minha vitória um pouco mais fácil. Mais uma vez, os Opel Astra se afirmaram como os grandes favoritos para a presente época do Grupo N Nacional, batendo os reis do ano passado, os BMW. Manuel Fernandes levava o 325i campeão nas 2 últimas épocas à 5ª posição, sendo inclusive batido por Manuel Rodrigues em carro idêntico. O pódio foi assambarcado pelos Astra GSI. Pedro Azeredo via-se batido em 11 centésimos pelo seu colega de equipa, Adriano Barbosa. Mantendo a regra do equilíbrio, Niamorim apenas era 3 décimos mais rápido que o piloto Braga, o que, apesar de tudo, foi suficiente para a vitória. A atmosférica é diferente na segunda subida, a temperatura do asfalto é diferente na segunda subida, portanto há uma tendência para que os tempos piorem. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não era só a mim, mas todos os tempos iriam piorar e eu fui o que piorei menos. Arrisquei bastante, confesso. Na prova pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha, o grupo de produção era naturalmente dominado por pilotos estrangeiros. Destaque-se aqui Francisco Gutierrez. Mas se os pilotos nacionais não tinham argumentos para a produção, já o mesmo não se passava nos turismos. Carlos Rodrigues apresentava-se como o favorito, mas seria prejudicado na primeira subida. Infelizmente houve um acidente do carro número 10 e eles agitaram bandeiras. Estavam 2 comissários no meio da pista, eu tive que parar. Estavam a correr com os para-choques na mão e havia peças do carro acidentado na pista. Entretanto, ando mais um bocado, encontrei o carro dele acidentado e a pista cheia de óleo. Tentei parar, os comissários obrigaram-me a andar para a frente. Eu cortei a meta e, como cortei a meta, descontaram-me o tempo e assim mandaram-me para o último lugar. Quanto ao projeto de Europeu de Montanha, como é que fica agora? Acabou, não penso mais no assunto. António Rodrigues era também um potencial candidato à vitória.
Eu tive um problema num tubo que ia a um radiador de óleo e o óleo verteu para os pneus e tive dificuldade em segurar o carro, dei o peão e dei o toque no raio. Depois já não conseguia retirar o carro de parque fechado, pois o motor recusava-se a pegar. Assim, Otakar Kremski não tinha dificuldades em ser segundo no grupo, a mais de 3 segundos de António Barros, que vencendo os turismos era simultaneamente o melhor português. A pista estava com bastante óleo. Eu, como tinha uma vantagem grande para o segundo, não arrisquei nada de nada e vim com bastantes cautelas. Além de que surgiu-me também um barulho no carro e eu vinha um bocado preocupado, mas deu para ganhar, foi isso que interessa. Por fim, os carros mais espetaculares. As barquetas do grupo C3, onde a luta Stenger-Vilarinho era o principal foco de interesse. No entanto, não haveria surpresas e Herbert Stenger acabaria por ser o segundo, principalmente depois de não se dar particularmente bem com o piso mais escorregadio da segunda subida. O tricampeão europeu Andrés Vilarinho, apesar de também ter sentido problemas de aderência, não esteve com meias medidas e, para além de ter vencido a prova, deu-se mesmo ao luxo de bater o seu próprio recorde, conseguindo uma média superior a 155 km por hora. Quizás podíamos haber realizado un récord mejor. Yo pienso que podíamos haber conseguido un tiempo de 1 minuto 58 segundos. El problema es de que había aceite en la carretera y con el cemento que se echa para secar, pues hay que levantar, ha habido zonas de levantar un poquito el pie, de ir con mucho cuidado para que el coche no derrape, no hagas un trompo. Pero bueno, yo estoy muy contento, hemos batido el récord y es importante. Recorde-se que Vilarinho conseguiu a 4ª vitória consecutiva nesta prova e a 3ª em igual número de provas na presente época.